Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, Pedro pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabava de fazer. Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar um instantezinho, caríssimos, mais uma vez, sejamos bem-vindos a essa Santa Missa. É bem-vindo você que nos acompanha de casa. Deixe nos comentários a sua intenção e compartilhe com seus contatos esta celebração eucarística. Nós ouvimos um trechinho da primeira leitura de hoje, extraído da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. E a comunidade de Corinto era interessante, porque em determinado momento da sua caminhada, eles começaram a dividir-se e meio que competir quem é que seguia o maior apóstolo ou o maior anunciador do Evangelho. De modo que alguns diziam que eram de Paulo, outros afirmavam ser do partido de Apolo, outros do partido de Cefas, e começaram a se distanciar. Os de Paulo rezavam como Paulo, os de Apolo seguiam Apolo e os de Cefas, ou Pedro, seguiam Pedro. E daí Paulo escreve falando o seguinte: olha, tudo vos pertence, Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é vosso. Mas vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Vós não sois de Paulo, vós não sois de Apolo, e muito menos de Cefas. Paulo, Apolo, Cefas, e vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. É por esse motivo que São Paulo afirma também nessa leitura que ninguém põe a sua glória em homem algum. No nosso segmento religioso, devemos colocar a nossa esperança, a nossa total confiança em Deus. E no modo como anunciamos, devemos fazer com que as pessoas olhem para Deus, não para virtudes humanas, não para valores terrenos, homens, mulheres. Todo ser humano, nós somos limitados, facilmente corrompíveis, mas Deus jamais se corrompe. Por isso, nós devemos focar em Deus. Paulo disse coisas boas, Apolo também, Cefas também, mas nenhum dos três é Jesus Cristo. Cristo é o nosso objetivo e o ponto final da nossa caminhada. E para que nós sigamos Cristo e não sigamos pessoas nesse mundo, é importante fazermos um encontro semelhante a esse encontro que Pedro faz com o próprio Mestre. Essa passagem bonita do Evangelho de São Lucas é conhecida como episódio da pesca
milagrosa, mas é evidente que Jesus aqui não se importa muito com o peixe. Os peixes que ele quer pescar são os corações dos discípulos. E aqui está a verdadeira pesca milagrosa. Nesse dia, Jesus pescou 3 peixes grandes para o reino de Deus. Pedro, juntamente com os seus sócios de pescaria, Tiago e João. Então, segundo a liturgia, segundo o Evangelho, nós temos esse itinerário da conversão de Pedro e da sua adesão ao projeto de Jesus. Primeiro, Jesus sobe na barca de Pedro para pescar as multidões. Certamente Pedro e os discípulos também escutam o que aquele galileu tinha a dizer. Em seguida, Jesus constata que não havia peixes no barco, via a desesperança, a tristeza, o desânimo deles, pede que eles sigam para águas profundas, lugar de pescaria muito difícil. Pedro, em atenção às suas palavras, vai até águas mais profundas, lança a rede, pescam tamanha quantidade de peixes que é necessário uma segunda barca para ajudá-los a recolher tamanho êxito dessa pescaria. Por final das contas, Pedro reconhece a sua inferioridade frente ao mestre, se prostra diante de Jesus e, após o convite de Jesus, Pedro segue o mestre, deixa tudo e segue Jesus. Aqui existe um itinerário bonito de fé. E eu evidenciei 5 passos que nos ajudam a seguir Jesus, a nos apegar a Ele. Primeiro, Pedro acolhe Jesus. Permite que Jesus suba na sua barca. Esse é o primeiro ponto para que a gente se converta a Jesus Cristo. É acolhê-lo, é abrir o nosso coração. Existem algumas pessoas que dizem uma verdade bonita, que o coração tem uma fechadura que só abre pelo lado de dentro. Se eu não acolho Jesus no meu ser, dificilmente o Senhor vai operar algo em minha vida. Primeiro ponto, acolher, convidar Jesus para que Ele habite o nosso barco, o barco que é o nosso coração. Pedro dialoga com Jesus, ele expõe a sua vida, principalmente as dificuldades da vida. Pedro não esconde a sua frustração, não esconde o seu problema. Ele fala: Senhor, nós pescamos a noite inteira e não pegamos peixe algum. Nós estamos cansados, a gente precisa dormir, a gente precisa descansar, nós estamos desanimados. Mas há um diálogo, ele não esconde nada de Jesus. Também nós devemos dialogar com o Senhor sempre, mesmo que for para apresentar as nossas queixas. O terceiro ponto, Pedro, mesmo cansado, obedece Jesus. Tem a capacidade de, em atenção às palavras do Mestre, lançar as suas redes em águas mais profundas. Também nós ouvimos a palavra de Deus. Se não a obedecemos, se não a colocamos em prática, dificilmente vamos ter o nosso coração unido ao Sagrado Coração de Jesus. O quarto ponto, quando Pedro percebe a graça de Deus em sua vida, ele se atira aos pés de Jesus e fala: Senhor, afasta de mim porque eu sou um pecador. Ele reconhece a sua inferioridade, reconhece que não é Deus, reconhece que não é todo-poderoso, mas acima de tudo, reconhece que Jesus é Deus. Que Jesus é o único digno de ser adorado, de ser louvado, glorificado. Por isso ele se prostra. Então o quarto ponto da conversão é a adoração. E por fim, a atitude fundamental do discipulado. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Que nós tenhamos a capacidade de, em meio às vivências diárias, deixar o nosso pecado, deixar o nosso apego desmedido às coisas, as nossas más inclinações, o nosso orgulho, prepotência, medo, falta de confiança, e sigamos em frente, caminhando atrás de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.